Boa noite para todos, bem-vindos. Muito bom, muito bom. Então, a conversa de hoje, pessoal, tem muita gente que me mandou as perguntas em box e ficou um pouco em dúvida. Assim, confundindo um pouco. Ele é de inovação, ele é gerente do Sebrae Nacional de Inovação, então são ideias, essa parte de coisas novas, de sugestões, de ideias de como driblar essa situação, né? Mas a gente vai ter uma conversa depois, não sei se é o domingo que vem, a gente está ainda conversando com toda essa organização para a gente ver como vai ser, mas a gente vai falar sim sobre a parte financeira, a parte contábil, que muita gente tem algumas dúvidas, né? Principalmente quando a gente fala de MEI e de microempresa, a gente vai abordar uma questão agora. Essa questão financeira a gente aborda numa outra live, tá bom? Eu vou me apresentar aqui um pouquinho e apresentar um pouco Juntos pela Dança Brasil, que é um grupo onde todos são anfitriões. Eu estou aqui por acaso, porque eu me voluntariei para estar participando disso. O Juntos pela Dança Brasil, que é dirigido pela Márcia Angeli e pelo Wagner, que tem um trabalho super bacana de juntar essa galera para a gente poder falar de dança, para a gente poder ajudar a tirar dúvidas, para a gente ajudar a ter ideias, e é aberto para todo mundo, tá bom? Então é isso, a Márcia, a Angeli e o Wagner Alvarenga já estão aí, já estão na live acompanhando, tá bom? E já tô vendo muita gente que é do grupo. O Paulo acabou de entrar. Oi, Paulo. Se quiser já pedir para participar, tá, Paulo? Pode me mandar a solicitação, que daqui a pouco a gente entra para conversa. Muito bom, gente. Para quem não me conhece, eu já sou da área da dança há mais de 35, 37 anos, né? Sou bailarina, professora, coreógrafa, sou diretora, empreendedora, né? Eu tenho tanto escola de dança quanto evento de dança. E aos poucos a gente vai se conhecendo aqui, todo mundo vai sabendo um pouco de cada um, né? Mas é isso. É legal, né, Lu? Essa união é muito legal, é muito legal. E o bacana é que apesar da gente ter essa... Porque não tem jeito, qualquer junção de pessoas, qualquer movimento que a gente faça, tem que ter alguém coordenando, senão vira uma bagunça, né? E a Márcia Ângela e o Wagner Alvarenga estão encabeçando essa organização aí da coisa toda, desse grupo, mas ele é muito aberto, é muito bacana para quem já está participando. Tem o grupo no WhatsApp, tem o grupo no Telegram. O que é a ideia da gente falar hoje? A gente vai falar sobre inovação. Só que inovação na visão de uma pessoa que entende, que trabalha com isso, né? E às vezes a gente, como professor, como diretor de escola, como bailarino, a gente fica um pouco travado, sem saber o que faz. E vamos ver se saem novas ideias aí pra gente. A gente vai começar primeiro falando um pouquinho, né, sobre o microempreendedor individual, sobre a microempresa e sobre os profissionais autônomos que não são também registrados no MEI. Como é que está a situação agora, para a gente ter um pouquinho de noção, e a gente vai entrar depois mais na questão das novas ideias, tá bom? Oi, Paulo, boa Olá, noite, olá, tudo bem? tudo bem? Tudo bem? Tá, tô esperando melhorar um pouco sua conexão, vou te apresentar aqui, enquanto vai melhorando sua Aham, imagem com a sua fala, tá? Gente, o Paulo é engenheiro, ele é engenheiro de materiais e metalúrgica, ele trabalhou com programação, com programas de inovação e consultoria em várias empresas, grandes empresas, né, como Nestlé, Natura, Petrobras, Mercedes, Santander, são empresas grandes, mas ele dentro do Sebrae, ele trabalhou também, foi presidente do Conselho de Inovação da Associação Comercial de Minas, e dentro do Sebrae Nacional ele é gerente de inovação. E aí o Sebrae tem esse perfil bem voltado para as pequenas empresas e para o microempreendedor, né, e para a microempresa. Então é bem bacana porque a gente vai ter muita coisa bacana para trocar. Ah, Márcia dando boas-vindas ao Paulo. Márcia, que é uma das diretoras aí do Juntos pela Dança Brasil, junto com o Wagner Navarenga. Então, Paulo, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa situação que a gente está vivendo agora de pandemia. Como é que você enxerga essa situação do mercado para os microempreendedores, para as microempresas e para os profissionais autônomos que também não têm registro, nem no MEI, né? Como é que você enxerga essa situação?
Elaine, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de participar dessa live. Para mim, uma alegria grande poder estar falando e podendo estar dando algumas dicas e ajudando, né? É, a área de vocês, a área da dança, ou seja, a área artística, que é tão importante para todo mundo nesse momento, inclusive da pandemia, né? As pessoas em casa, com muito desalento, eu acredito que a dança é uma grande salvação para as pessoas nesse momento, né? Que estão aí em casas, trancafiadas e por aí vai. Então, acho que ela vai ser muito importante agora e pós essa pandemia também. Então, eu queria fazer esse registro aqui. Com relação ao mercado e às empresas, de uma forma geral, a situação não é simples para ninguém. E quando a gente fala das empresas, eu estou falando desde do MEI até uma grande empresa. A gente tem cadeias produtivas, por exemplo, como a automobilística, por exemplo, que estão extremamente estagnadas nesse momento, né? Ou seja, toda uma cadeia de fornecedores. Então, a crise ela pegou todos os segmentos, conforme eu estava falando. E, especialmente, os microempreendedores, os MEIs, os profissionais autônomos, não tem sido fácil. O que eu tenho aconselhado para as pessoas, de duas formas, né? Primeiro, é o momento de se reinventar. Não adianta mais achar que o nosso mercado é o mesmo, o nosso trabalho tem que ser executado da mesma forma. Então, o momento é de se reinventar. Ou seja, não, nosso negócio, nossa aula de dança, nossa apresentação de dança, não há como ser a mesma. Não há como ser a mesma. E até mesmo no momento da volta, você imagina, as pessoas ainda vão estar com medo, as pessoas vão estar receosas. Ou seja, a gente vai ter um novo normal que a gente ainda não sabe como será. Então, o momento agora é de refletir para essa mudança. Essa é uma mudança mental, e aí cada um tem que trazer para as suas aulas, para as suas atividades, uma nova forma de interagir com os alunos. A gente vai entrar numa pergunta aqui para ele, eu vou falar um pouco mais detalhado para vocês, e com ele eu vou resumir que ele já sabe do que se trata. Que a gente está trabalhando agora com as aulas online. Não é todo mundo que aderiu à aula online, muita gente não se sentiu à vontade, ou muita gente não acredita que as aulas online, né, elas funcionem. E aí eu perguntei para ele como que ele enxerga isso, que foi instintivo, muita gente achou mais fácil fazer assim, dentro dessa pandemia que apareceu, a gente não tinha mais como se virar, né? E eu perguntei para ele se ele acha que essa realmente seria a melhor estratégia hoje para a gente fidelizar nosso aluno, para a gente não perder o nosso aluno e para a gente ter esse aluno pagando a nossa mensalidade com a gente. Aí no caso de quem é diretor de escola e no caso de professor, se é a melhor forma dele continuar com esse trabalho junto ao aluno, né? Vamos esperar o Paulo voltar aí, que ele vai falar com a gente, tá bom? Sobre isso. Vamos lá, eu até entrei agora, como você estava falando de inovação, exatamente, e eu estava comentando com o pessoal, enquanto você não estava online, que os professores, as escolas, meio que instintivamente começaram a trabalhar com a aula, né, online, e que a gente está na dúvida se essa é a melhor estratégia, como que a gente trabalha com essa cobrança de mensalidade, se essa estratégia de trabalhar com a aula online garante essa fidelidade, a fidelização do nosso aluno, tanto como professor quanto como escola. Queria que você falasse para a gente sobre isso. Ótima pergunta, Elaine. Eu acho que a questão não é discutir o valor de mensalidade, ou se a mensalidade tem que diminuir, aumentar, reduzir pela metade, né? O que eu quero dizer é que agora a gente tem que criar uma nova estratégia para o nosso negócio. Ou seja, a aula online não pode ser uma aula presencial no formato digital, né? Ou seja, fazer a aula presencial no formato digital é digitalizar. Quando a gente fala de uma aula online, é importante a gente ter o conceito da transformação digital. A transformação digital, ela tem uma visão estratégica. Então, eu teria que desenvolver uma nova metodologia de ensino, no caso de vocês na dança. Então, seria uma nova metodologia de ensino para suportar as minhas aulas. Então, essa nova metodologia de ensino, que ela ainda não está desenvolvida, que ela é nova, que ela é inovadora, aí sim eu coloco um valor em cima disso, eu coloco preço. Ou seja, então a discussão do valor não está na mensalidade, a discussão está na nossa estratégia.
Então eu tenho visto, por exemplo, que alguns professores de música, eles saíram, de certa forma, na frente nisso, né? Tudo bem que, às vezes, um instrumento, pedagogicamente, talvez ele tenha mais alcance para ensino via internet, mas eu tenho visto professores de violão terem aumentado de forma significativa seus alunos. Então, a partir da nova linguagem que você cria e o valor que você vai cobrar do seu aluno. Então, eu acho que essa aqui é a grande discussão. Tá, Elaine? Aham. E aí você diz nesse sentido, ou seja, que seria, só para entender, a gente entender, é diferente também como a forma de apresentar a aula, a metodologia, a estrutura é diferente. Você acha que também que o preço é diferente? A gente não pode colocar o mesmo preço de uma aula presencial com uma aula online. A gente vai ter que aprender, a gente vai ter que se reinventar, né, gente? Quem não mudar depois desse período de isolamento, de pandemia, vai ficar para trás. Porque, com certeza, nada vai ser igual, nada vai funcionar da mesma forma, né? Para a gente não é tão simples assim transpor, né, a nossa aula para o vídeo. Por isso que tem que ter uma pesquisa, tem que ter um estudo. A Márcia está dizendo, estamos em uma nova era. Precisamos conscientizar todos os pais que daqui para frente o mundo não será o mesmo. Exatamente. E a Priscila Freitas falou, é um novo produto, serviço criado. Hoje tem um novo mercado, uma nova proposta, um novo valor. Exatamente. Elaine, precisamos nesse momento trabalhar para a retomada. Exatamente. A gente vai abordar esse assunto com o Paulo, tá? Paulo, você já está aí de volta? Já estou de volta. Então, podemos passar para outro assunto ou você quer falar mais um pouco sobre isso, Paulo? O Elaine, eu estava dizendo, só rapidamente, que é como eu ir num restaurante que eu ia presencialmente, que aí eu tenho um atendimento, eu tenho um prato, etc. Outra coisa eu pedi delivery. Então, os valores são diferentes, né? Inclusive, o prato é diferente. Um prato que você come na hora servido, ele não o que vai no delivery não é tão gostoso quanto o prato que você come no restaurante, né? É diferente, o serviço é diferente. Ô, Paulo, a outra pergunta que eu queria fazer também deixa eu só lembrar aqui. Tá. Sabendo que as escolas e academias de dança estão num período oferecendo aulas online, mas que a gente não está conseguindo atender todos os alunos, a gente optou pela aula online, não a gente, algumas escolas, alguns professores, porque tem algumas técnicas que são mais complicadas de ser ensinadas online, a gente não consegue atingir todos os alunos. Nesse caso, qual que você acha que é o procedimento? Aí você falou da mensalidade. E fidelizar. Você tem mais alguma dica? Então vamos falar de fidelização. Que aí você tem outras estratégias que você poderia falar sobre fidelizar esse aluno, para que a gente não perca esse afã deles de fazer aula, de dançar, sobre a questão das microempresas, microempreendedor e os autônomos que tem que se reinventar sim, né? Não adianta hoje a gente se desesperar, a gente tem que achar novas formas da gente apresentar o nosso produto, né? A Priscila está falando, é minha grande questão nesse momento, como criar a experiência de aula de dança nesse novo mercado. A gente vai poder falar nisso, Priscila, com outras pessoas da área, né? Ele vai dar estratégias dentro, talvez, do marketing, da inovação, mas não como dança, porque não vai ter know-how para falar sobre isso. Ô, Elaine, eu acho que eu sempre penso que a gente sempre tem que ter um olhar muito amplo sobre o nosso segmento, sobre o nosso negócio, né? Então, por exemplo, eu tenho observado que, por exemplo, a união da tecnologia da informação e da saúde. Então, hoje, tem softwares, sistemas que os fisioterapeutas usam para a pessoa, através de movimentos, fazendo um jogo, ela está fazendo fisioterapia. Ou seja, os programadores criam jogos, o paciente joga aquele jogo que, na verdade, é um exercício de fisioterapia. Então, você imagina as possibilidades terapêuticas da dança. Eu não quero aqui banalizar o trabalho de vocês, né? Mas aí você imagina as possibilidades terapêuticas, as possibilidades de trabalhos em grupo mesmo que online. Então, eu acho que a grande dica seria ver que interfaces com outras áreas de negócios a dança tem, né? Ou seja, eu não tenho dúvida que ela conversa. Então, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma
que agora e daqui para frente ela vai ter muita interface com a saúde mental, né? Uhum. Ou seja, ela vai ter muita interface com a saúde mental. Ela vai ter muita interface com a saúde física, né? As pessoas vão ter que voltar aí a ter uma condição física diferenciada, né? Então, aí vai para o marketing. Uma coisa é eu falar assim, venha fazer aulas de dança. A pessoa às vezes pode estar pensando assim, tá, mas eu vou fazer aula de dança para quê? Aonde que eu vou me apresentar? Lógico que tem pessoas que é o sonho dela, etc. Agora, dança como um elemento de melhoria de tal coisa, dança como um elemento de melhoria, enfim. Aí a linguagem vocês têm muito mais Da do sua, que eu para da sua autoestima, né? Do seu isso. bem-estar. Isso é super interessante, até porque, Paulo, eu estava pensando sobre isso, a gente não ficar dentro de um quadrado de vender só a aula de segunda e quarta, ou terça e quinta dessa modalidade. De repente, num desses dias, a gente tem uma interface que a gente converse, né, com essa questão do bem-estar emocional ou da Isso. meditação, né, que a gente precisa trabalhar. Agora as pessoas estão começando a criar uma ansiedade gigantesca e ninguém está sabendo lidar com isso, né? Exatamente. Você imagina aí, mesmo no pós-normal, como se fala, pós-pandemia, que a gente não sabe como vai ser, o volume de pessoas desempregadas, o volume de pessoas sem dinheiro, empregos que vão fechar. Então, tudo isso, a saúde mental, a dança, pode ser uma grande alavanca para ajudar a resolver esse problema. Exatamente. Eu vou até falar, já que por falar nesse assunto, tem algumas questões, algumas observações pertinentes. A Dansarte falou assim: a grande dificuldade é manter o interesse das alunas nas aulas online. Algumas mães sentem uma certa dificuldade com a tecnologia e não colocam as alunas para fazer aula. Eles completam: nossos alunos não serão mais. Ah, e aí ela fala: os alunos não serão mais o mesmo, por isso a gente tem que se preparar para ser diferente, né? E a Ana também, a Aninha falou, como eu trabalho somente com adultos, é bem mais tranquilo do que trabalhar com criança nesse segmento online. Você teria algum comentário para fazer sobre esse trabalho com criança? Porque depende do pai e da mãe para colocar na frente do computador e do É, telefone. é. Olha, essa questão das crianças, eu falei numa outra live até da educação tradicional, é a grande oportunidade, porque metodologias para ensino de adultos, a gente até já desenvolveu muita coisa online, já tem um arsenal até bem desenvolvido na internet, para várias formas de ensino. Agora, ensino de crianças de forma online, pouquíssimas pessoas detêm esse conhecimento e têm isso, pouquíssimas. Então, novamente, eu vejo aí uma oportunidade de se pesquisar, de se desenvolver e oferecer algo ao mercado, que pode ser diretamente para criança, que pode ser formação de professores de dança, ou seja, tem uma avenida nova, que obviamente não daria para a gente mensurar esse mercado agora, mas há uma avenida nova a se pensar. Fica a dica aí de como seria esse novo método de dança para criança. Será que E seria aí, através de um jogo? Será que seria através de um videogame? Será que seria através de... Enfim, acho que tem que se pensar a respeito desse tema. eu faço até um paralelo, que eu assisti uma live sua, dentro do Sebrae mesmo, e que você estava falando que as pessoas estão precisando ampliar essa visão, né? E você falou antes de começar essa falta que está acontecendo agora de elástico, das máscaras que você falou. As pessoas estão preocupadas em fazer a máscara, é importantíssimo, não estou questionando quem faz, mas não estão abrindo a visão, e o tecido, e o elástico, né? Exato, a gente tem que pensar na lateralidade do nosso negócio e na cadeia produtiva, né? Se eu posso dizer assim, qualquer serviço, setor tem uma cadeia produtiva. Então, nesse segmento da dança, onde é que realmente vocês vão se inserir nesse momento aqui para frente, né? É pensar a Uhum. respeito disso. Ô, Paulo, eu vou aproveitar e também falar mais alguns comentários e perguntas aqui. A Cíntia fala, fidelização é difícil, mas é possível. Na escola dela, eles estão aplicando até apreciações online, manutenção de presença das alunas que permanecem tem desconto e levam lembranças. A Sueli já falou que ofereceu o que as pessoas estão precisando agora, oferecer uma outra dança e não a mesma dança. Eu acho que é exatamente isso, né? Não é É, a mesma dança que eles têm na sala de aula. isso.
Ô, Elaine, outra questão, dentro dessa linha que foi colocado, é não deixar de fazer publicidade e deixar de fazer exposição nesse momento. E existem Aham. campanhas na internet, eu vou dar um exemplo até de uma que eu compartilhei, eu gostei muito, obviamente que é um artista extremamente consagrado, mas eu não sei se alguns colegas aqui viram a campanha do Loborges, né? Que ele foi para a janela lateral, digamos assim, cantou e todo mundo cantou com ele. Lindo. É. É, Lindo. aquele vídeo espalhou para o mundo todo, né? Obviamente que ele é um cantor, um artista consagrado, etc. Mas no grupo de vocês tem vários artistas. Então, porque se somos juntos pela Dança Brasil, né? Uma campanha disso, né? Que vários vão compartilhando. Teve uma outra dos músicos de Belo Horizonte das bandas de rock. Então, as pessoas têm, a Fundação Clóvis Salgado, né? Tem feito algumas apresentações online também. Isso. Então, obviamente que essas campanhas, essas lives, elas não tragam um retorno imediato, mas elas mantêm viva a chama do negócio de vocês, ela desperta o interesse, né? E atrai novos clientes, porque passa a ser um vídeo, digamos assim, viral, um pouco mais popularizado, mais aberto para pessoas que até então não teria acesso a esse tipo de informação e pode despertar o interesse pela dança. É, que a gente não, que a gente, né, que esse acesso nosso não seja só para os nossos, como se diz, os nossos iguais, né, as pessoas da dança, mas que seja para o nosso público, né, que a gente está precisando É, conversar e também tocar, né, as pessoas não precisaram ser tocadas lá dentro, né. é. Helena, eu costumo dizer que convencer os convencidos é muito fácil. A gente tem que saber convencer quem ainda não está convencido. Essa é a grande tarefa, exatamente. Deixa eu ver É, aqui. A Marise falou que os pais estão saturados de aula online. A Nansat também falou que sente que é isso. A Priscila, os pais também estão cansados, as escolas com aula online. É isso, gente. A gente vai ter que tentar realmente ver onde a gente pode chegar, né? A Priscila falou também que a grande maioria não tem essa intimidade com a tecnologia, né? Com online. A Luciana falou, muito preocupante o curso online para a formação de professores. É um complemento para um professor. A dança é presencial. Sei que precisamos inovar, pensar em um novo modo, mas é preocupante. Eu também acho, né, Paula? A gente não pode pensar em formar, em preparar o aluno através da aula online, né? exato. A verdade, gente, daqui para frente a gente vai ter que conviver com o mundo online e offline no nosso negócio. Então, o online vai ter que deixar de ser, entre aspas, o que ele é agora, um quebra-galho, e a gente tem que, de novo, transformação e pensamento digital. Como, a partir desse problema, eu posso criar módulos que são online, mas tenho módulos que são offline também, né? Agora vai ter que caminhar junto, né? Online e offline vão caminhar Caminhar junto. juntos, caminhar juntos. O Fábio Vera está falando arte e civilização, exatamente. O Wagner Alvarenga. Hoje o aluno precisa de atenção, cuidados e carinho. Cada escola deve conhecer e reconhecer as necessidades dos seus alunos. Né? E a Luciana, temos que ter muito carinho, verdade. Né? É muito delicado a gente lidar com o aluno em casa. Inclusive, outra coisa que eu estava pensando, Paulo, até para a gente falar sobre isso, eu vi uma publicação de uma portuguesa que ela é mãe, né, de alunos em idade infantil ainda, e ela é psicóloga e pedagoga. E ela falou assim, foi um desabafo, o que vai ser mais 2 meses, o que vai ser 2 meses na vida do meu filho? Nada, eu não quero viver esse estresse, a escola entrou numa loucura de cobrança grande, agora a gente tem, vamos dizer, a dança, o inglês e outras coisas, a gente tem que achar uma forma de chegar nesses pais e nesses alunos sem eles se sentirem pressionados, né? Exatamente. É, o, o, o volume de informação, a enxurrada de informação via internet, ela tem causado, inclusive, ansiedade nas pessoas, né? E nos pais, principalmente, né? Os pais estão tendo que acompanhar os filhos, não é uma tarefa fácil ficar ao lado de uma criança o tempo todo. Então, eu volto de novo nessa questão de uma metodologia apropriada para a gente poder continuar no nosso segmento, mas podendo trabalhar de uma forma diferenciada nesse momento.
Os jogos foram uma ideia super sensacional. Se a gente conseguir linkar isso com a dança, né, seria maravilhoso. Exato, exato. A Aninha escreveu aqui, tem que pensar que estamos em um momento. Amanhã já é outro dia, temos que nos preparar para isso. Exatamente, porque o que vai acontecer, o que está acontecendo agora, vai repercutir lá na frente e a gente não tem como mais ser o mesmo, né? Exatamente. A Márcia está falando assim, será que não deveríamos diminuir os horários da aula, pois as mães estão preocupadas com a criança ficando muito tempo em frente à tela, porque tem escola, né, que está exigindo isso, e agora a dança. Pode ser, gente, uma alternativa fazer aulas menores, né, de talvez 40 minutos. Pode ser uma opção. Eu tenho observado isso, viu, Elaine? E falei até em alguns ambientes de professores, a aula de escola tradicional de 50 minutos, online, ela ser 50 minutos, eu acho que é muito inconveniente. Uhum. Então, eu tentaria aí módulos de 40 ou até de 35 minutos. É muito maçante, né? Exato, exato. Luciana, caminhar junto, fantástico, se eu acredito. Karine, no meu caso, as crianças estão fazendo toda a aula, estão me surpreendendo. Agora, com os adolescentes, estou com muita dificuldade em vê-los em aula. Varia, né? Já na minha escola, os adolescentes estão super envolvidos. E a Nelly falou, menos para crianças de 20 a 30 minutos. Eu acho que agora é aquilo que cada um foi falando. A gente tem que conhecer bem o nosso cliente, conhecer bem o nosso aluno, o pai do nosso aluno, para a gente adaptar esse serviço que a gente está oferecendo para ele, porque cada escola vai ter o seu perfil, né? E é isso mesmo que você falou, adaptar para o pai, Elaine, porque no final é o pai que está pagando a mensalidade, né? Então o pai tem que se sentir confiante e confortável com essa nova metodologia. Ele tem que perceber que o filho dele não está ali participando de uma aula quebra-galho, provisória. Ele tem que perceber que o filho dele está participando de algo que foi construído para aquele ambiente. Se ele perceber que foi algo estruturado e construído para aquele ambiente, ele vai ter confiança, ele vai pagar, ele vai persistir para que o filho fique na aula. E que perceber que está fazendo diferença, né? Na vida do filho dele, da filha dele. Porque eu já tive ligação de mãe e falou, olha, a minha filha não perde a aula, porque é o combustível para ela fazer o resto das coisas. Então a gente tem que levar isso também, né? Isso, exatamente. Tem mais um comentário aqui da Cíntia. É novo para nós e para as famílias também. Temos que reinventar a cada dia, sem pressão, junto ao colégio, o inglês. O ideal seria, na minha opinião, aulas inovadoras. É isso, cada um se reinventando. Temos que ser inteligentes, rodar uma pesquisa com pais e alunos. Exatamente. Pesquisa é importante também, né, Paulo? Exatamente. O cliente. Eu costumo dizer, para a gente inovar, nada melhor ou mais fundamental do que o nosso cliente. Então, parabenizar quem deu essa sugestão. De fato, se puder fazer ligações para os clientes, entender quais são os problemas que eles têm agora no momento, entender quais são as chamadas dores nesse momento de inovação, porque para cada dor é uma solução. Então, a partir do momento que você identificar vários problemas que o cliente da sua escola tem, você acaba de ter uma chance de inovação, uma chance de propor um serviço, um projeto diferente, que vai exatamente de encontro àquele problema. Se você oferecer o que o pai não quer, daqui a pouco ele fala, não, sai dessa internet, eu não estou aguentando, ou não é isso que meu filho quer. Né? Foi a Kelly Gouveia até que falou da pesquisa. Muito Exato. A Márcia fala que tem que ter, Márcia Ângela, tem que ter conteúdo, exatamente. Luciana Blanc, muitas vezes o aluno quer conversar, quer te ver. Exatamente, professor precisa ter sensibilidade para também conversar com o aluno. Exatamente, a Priscila falou, concordo. Aninha, conteúdo, estrutura, cuidado, atenção, conseguir tocar o nosso aluno mesmo à distância. Eu acho que é isso mesmo, né? Tem que ter sensibilidade. Exatamente, exatamente. O Elaine, eu tenho visto, a gente falou mais cedo dos jogos, né? Então, eu não vou me lembrar exatamente o nome agora, mas há um aplicativo para desenhos, por exemplo, né?
Quem imaginou que na quarentena as pessoas vão querer começar a desenhar? Então, existe aí um aplicativo, que eu confesso que eu não sei o nome, também não faria propaganda agora, que estão tendo aí milhões de downloads, e tem uma parte dele que é pago, para as pessoas poderem começar a fazer desenhos na internet, depois elas compartilham, né? Então, Exatamente. novamente, aliando, né, a tecnologia da informação num novo modelo com a dança para a gente poder pegar um novo mercado. Exatamente. Acho que é isso. Tem que abrir a cabeça, tem que estar ligado com o que está acontecendo, né? Às vezes os próprios filhos trazem essa informação para a gente, né? Exatamente. A Miri está falando aqui também. Tem alguns pais que perderam o emprego e não estão conseguindo negociar. Como fazer uma proposta? Como negociar com o pai que perdeu o emprego? É realmente um problema delicado. Aí é um problema delicado, né? Porque a tendência, eu acho, sinceramente, é esse pai priorizar alguns outros elementos básicos. Talvez nesse momento ele não vai ver a dança como um elemento básico. Então, volta no início da nossa conversa. A aula de dança é um elemento básico e fundamental para a vida das pessoas ou ele é um elemento que pode ser pensado? Se ele for atrelado a outros conteúdos da nossa vida, do bem-estar, da saúde física, mental, emocional, acho que não tenho dúvida nenhuma que ele se torna um elemento básico nesse momento. Mas se eu não conseguir atrelar isso, eu acho que esse pai vai tender a não privilegiar as aulas. Agora, talvez o que você possa fazer é realmente dividir ao máximo a mensalidade, fazer uma redução, fazer uma divisão e parcelar para esse pai, para ele ter condições de pagar. Ou nada melhor do que o diálogo. Realmente ligar, entender a família, é o que a gente chama da empatia no mundo dos negócios, colocar no lugar dele e falar: como eu posso lhe ajudar? Eu não gostaria que seu filho saísse. Como eu posso lhe ajudar? E ver se é possível chegar em algum lugar comum entre os dois. Porque ele precisa perceber que ele não é mais um, que ele não é um número, né? Na escola, que ele é uma pessoa, um ser humano que faz falta e que a gente percebe também o quanto a dança é importante, né? Para esse Exato. aluno, Eu também acho, eu sou a favor também de conversar. Eu acho que até se precisar naquele mês, como ele está tão desesperado, eu fico imaginando eu sem entrar dinheiro nenhum, né? Como eu estou vivendo agora, com contas para pagar e tudo mais. Não dá para assumir novas despesas. Você vai cortar o que, mesmo que você não ache que é supérfluo, mas você dá conta de cortar, e que não é, no caso, o estudo regular. E aí falar, olha, eu vou ficar esse mês sem conseguir pagar, tô tentando ver como é que eu vou fazer, e a gente, mês que vem, volta a conversar. Mas eu acho que nesse mês eu deixaria esse pai até tranquilo, não esquenta a cabeça. Eu ligo para ele, vamos tentar, fica aí um mês e a gente volta a se falar, né? É por aí, é por aí. É muita pressão. Ô, Paulo, tem mais uma pergunta que eu queria fazer para você, que é o seguinte, a gente está falando do momento agora, né? Mas, por exemplo, a gente está caminhando aqui, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, não sabe se a curva já começou a achatar, se é final de maio que vai voltar, meados de maio, se é só em junho. Mas como é que você enxerga o mercado, vamos dizer agora o mercado da dança, que são salas cheias com muitas pessoas, né? Transitando. Como é que você imagina que vai ficar esse mercado agora no pós-pandemia? Eu não tenho um prognóstico positivo, não, viu, Elaine? Infelizmente, não era o que eu queria dizer, porque eu acho, sim, novamente, né, no modelo tradicional, um salão cheio de pessoas dançando, etc., eu acho que a gente primeiro vai passar por um efeito econômico ruim, ou seja, perda de renda, perda de emprego, perda de massa salarial. Então, a gente já vai ter esse fator. A gente vai ter o segundo fator, que é sanitário, de saúde. Então, eu acho que as pessoas ainda vão ter receio de aglomerações e de contato. Então, acho que somando esses dois fatores, eu acho que, infelizmente, é um segmento que vai ter problemas. Né? Vai ter problemas. Agora, como é que você minimiza isso? Você pode fazer um plano de reabertura da sua escola, mostrando que você fez todo o processo de biossegurança,
de limpeza, de novos procedimentos. As empresas vão fazer isso, né? Você pode desenvolver uniformes novos para os professores, mais focados na biossegurança. Ou seja, tudo isso vai ser um diferencial daqui para frente. Tudo isso. Não basta só, na entrada do salão, colocar um vidrinho de álcool gel. Vai ser mais do que isso. Mais do que isso. O que vai ser, eu não consigo ter uma previsão de tudo. Mas quanto mais vocês demonstrarem a preocupação com a biossegurança, né? Biossegurança é uma palavra bonita, mas nada mais do que realmente preocupar com a higiene, com as condições sanitárias da escola, né? Aí eu acredito que isso vai gerar confiança nos alunos, nos pais, para aos poucos ocorrer essa retomada. Isso eu acho assim, eles têm que sentir segurança que eles estão entrando num ambiente que é seguro para os filhos dele, para ele, né? E para toda a equipe que está lá, né? Exatamente. Aqui a gente tem mais alguns comentários também. A Sueli Machado falou: os pais precisam sentir que a saúde dos filhos deles são importantes, é importante, né? E eu acho que é isso. Mas é isso mesmo, se a gente demonstra não só, como você falou, com um vidrinho lá na entrada, né? Mas que a gente repasse para eles essas medidas de segurança, de tanto dentro, né, a biossegurança, quanto as ações, né? Quando esse aluno chegar, quais são os procedimentos, né? Quando esse professor entra na escola. Isso, exatamente. Aí são os procedimentos operacionais também. Ou seja, por mais que seja um pouco, digamos, maçante de fazer, daqui para frente será necessário. Não é só no segmento da dança, é no segmento da saúde, são médicos, hospitais, clínicas, todos os segmentos, né? O segmento do entretenimento. Então, estão sendo já criados vários protocolos para vários segmentos poderem voltar a atuar a partir dessa visão aí do procedimento operacional da biossegurança. E de repente, até não sei, a gente voltar aos poucos, né? A gente ter uma aula presencial e uma aula online. De repente, essa aula presencial a gente divide, não sei, um dia da semana com uma parte dos alunos, a outra, para ter menos quantidade de alunos na sala de aula, né? Não sei. Por exemplo, são ideias que, dessa forma, que daqui para frente a gente vai ter que bem encarar. Paulo, nosso tempo está acabando. A gente só tem 5 minutos. Ó, a Sueli fez mais um comentário. É super importante. Ó, ventilação, limpeza, biossegurança, higienização das barras, menos alunos da sala de aula. Exatamente, é isso mesmo. Temos que preocupar com todos esses pontos, né? Mas olha, a gente está acabando. Eu quero te pedir para você colocar, de repente, as últimas ponderações, comentários, sugestões, dicas que você queira dar para a gente. E depois eu vou encerrar no último minuto final aí. O que você quer falar para a gente? Tá bom. Bem, primeiro, sobre essas questões também do dia a dia da nossa escola, questões práticas, de pagar os professores, de pagar a equipe administrativa, do nosso aluguel, do nosso fluxo de caixa que está horrível nesse momento. Eu dou a dica, então, que todos entrem no site do Sebrae, sebrae.com.br, todo esse conteúdo sobre como fica meu fluxo de caixa agora, como eu vou fazer com o meu aluguel, aonde eu consigo empréstimo nesse momento, eu tomei, como é que eu tenho acesso a recursos. Tudo isso está lá no site de uma forma muito simples, muito didática e, principalmente, tudo sem custo, ok? Inclusive, essa questão... Vantagem, né? O Sebrae presta consultoria sem custo, inclusive sobre negociação de aluguel, eu peguei muita orientação dentro do site do Sebrae, exatamente. Isso, então, não deixem de acessar, é um serviço brasileiro das pequenas empresas, para o MEI também, está lá à disposição de todos vocês para isso. É uma obrigação da instituição. Então, entrem lá, tem esses conteúdos, façam os cursos nesse momento, os cursos também são gratuitos, são online, que você vai se preparar melhor para o momento de retomada. Então, essa é aí a minha primeira dica dessas questões bem práticas, né? Muito bom. E a segunda mesmo, Elaine, eu persisto, né? É o momento da gente se reinventar,
Tem aí um tirinha que está circulando na internet, que ela é meio bobinha, mas ela é muito significativa, né? Que são as pessoas numa reunião se perguntando assim, quem foi que fez a transformação digital da sua empresa? Foi o dono? Foi o CEO? Foi o conselho o conselho de administração? Aí eu Ah, respondo, foi o coronavírus, né? Então, essa pancada que é. tomamos aí do coronavírus está nos forçando realmente a mudar. E é difícil mudar. Mudar é a coisa mais difícil na vida, é a mudança. É a mais difícil na vida. Mas não tem como. A gente tem que imaginar o seguinte, que nós estamos igual na Segunda Guerra. Isso caiu uma bomba e agora nós temos que mudar. E aí é da mudança que surge a oportunidade. Dessas rupturas sociais surge a oportunidade. Então é um convite a todos pensar realmente como é que a gente pode mudar o nosso negócio. De novo, volta a insistir. Olhar a dança com um olhar mais amplo, pois ela pode ter também uma função social e uma função de saúde nesse momento. Ela já tem, né, Paulo? Ela já tem, Ela mesmo nos tem presenciais, ela já tem essa função. A gente precisa saber ampliar ela para essa situação de isolamento, né? E acho que é isso isso. mesmo. Se depois desse isolamento, dessa situação toda que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está vivendo, se as pessoas não mudarem, é pesado o que eu vou dizer, mas o que você pode dizer é que isso é burrice. Não tem outra explicação. Agora é hora de mudança. E aí eu já jogo até para essa brincadeira, né? Mudança. Vamos trazer para essa dança esse diferencial e essa mudança, né? Eu vou terminando então, gente. Paulo, eu queria muito te agradecer. Mais uma vez eu vou falar o Paulo. Ele é gerente de inovação e tecnologia do Sebrae Nacional e veio aqui muito assim solícito para poder prestar esse auxílio para a gente, essa consultoria e dar essas dicas. Eu te agradeço muito por ter aceitado o convite do Juntos pela Dança Brasil, que eu estou Eu que aqui falando em agradeço. nome também da Márcia Ângeli e do Wagner para poder estar reunido aqui e a gente está trazendo essas informações e ajudando as pessoas a esclarecer dúvidas e ficarem mais tranquilos nessa época de pandemia, né? Obrigada, Elaine, Paulo. eu que agradeço e fico triste aí do vídeo ter ficado travado, né? Não sei exatamente o que aconteceu. Então todo Não, mundo aí teve mas que vamos fazer conviver outro. só Eu com. vou deixar o pedido aqui para a Márcia Ângela e para o Wagner Alvarenga para a gente poder fazer um outro junto com essa equipe de novo, com essa turma toda aí do Juntos pela Dança Brasil. Tá? Perfeito, Muito perfeito. obrigada. Eu vou continuar. Então, se você quiser já sair, eu vou continuar falando com as pessoas aqui, tirando algumas dúvidas, tá bom? Tá Muito bom, um obrigada. grande abraço a todos. Felicidades e sucesso. Obrigado. Obrigada, Paulo. Vamos lá, a Ed, Razões do Corpo, né? A Cíntia falou: cuidado com as alunas do grupo de risco, os pais com mais de 60 anos, mães grávidas, talvez aulas presenciais e ao mesmo tempo virtuais. Exatamente o que a gente falou, Cíntia, é isso aí. Pavilhão, fazer um rodízio entre as turmas, daqui a pouco acaba, gente. A biossegurança, a Nelice Camargo falou: biossegurança é a palavra para atrair a volta dos alunos, chamar os pais para conhecer a nova proposta. Exatamente, né? E vamos ver. Renilda, Aldo, meus pais estão aí. Obrigada, gente, pela presença. Dani, Simone, Cris, Tati, obrigada. Aninha, Wagner, obrigada aí, agradecendo ao Paulo, Kelly, Pavilhão, Cíntia, Priscila. Gente, muito obrigado. A gente vai terminando. Se tiver mais algum comentário aqui, eu vou ler. Sueli, muito obrigada pela presença, agradecendo ao Paulo, a mim, todos aqui. Eu acho que a gente tem muito mais dúvidas e muita coisa para fazer. Eu acho que já veio aí uma luzinha piscando na nossa cabeça sobre inovação, sobre fazer diferente, sobre pensar em jogar o jogo que eles jogam, se a criança, tecnologia, jogos, os adultos chegar perto dele, tocar o coração, saber que a gente está junto nessa, tá perto, tá próximo, e de repente nós vamos ter que voltar aos poucos, né, gente? Alternar com aula virtual, com aula presencial. E vamos nos juntar, né? Vamos tentar cada vez estar aí junto no grupo, jogando ideia, para a gente poder saber como que volta. Eu acho que agora, e mais do que nunca, a gente tem que caminhar para isso, a dança tem que se unir, né? A gente não é concorrente, os alunos de cada um tá aí, cada um no seu lugar, na sua cidade, no seu espaço, no seu bairro. A gente agora tem que estar próximo e tem que estar ajudando a criar ideia para poder trazer esse público de dança de volta para estar com a gente. Eu vou colocar uma questão aqui para vocês pensarem, isso é mais ou menos na década de 80.
que foi a fase que eu dancei, eu vim do jazzão, assim, e a gente dançava na rua para públicos gigantescos, a gente tinha encontro, tinha no Ritmo do Coração, né? Aqui Sueli vai lembrar, o pessoal das antigas aqui, Marise, Simone, e que a gente tinha encontros de todas as escolas de dança de Belo Horizonte, e eram muitas escolas, pelo que eu lembro, tinham mais de 500 alunos, assim, fácil. E isso cabe um pouco a nós, né? Cabe a gente mostrar para esse aluno, para esse público da dança, como que é dançar, como é bom, como faz bem, essa energia maravilhosa que circula aí. Obrigada, Luana, aqui também falando, no Estúdio Hit. Todo mundo, gente, muito obrigada. Obrigada pela presença. Vai acabar daqui a pouquinho. Espero que a gente se encontre mais. A gente tem outros encontros para acontecerem. Ontem teve a live, né? Na verdade, não foi uma live aqui, foi no Zoom com o Jaime Arocho. Vai acontecer outra. A gente vai mandar o link, vai falar sobre isso. E o grupo vai continuar se movimentando. Márcia Ângeli, Wagner Alvarenga, continuando aí, ajudando a coordenar essa turma toda. E quem quiser fazer sugestão, quem quiser se oferecer para estar junto, para participar mais ativamente, a gente está super aberto, tá bom? Obrigada, gratidão pela presença de todo mundo. Boa noite, bom restinho de domingo. E que viva a dança. E que a gente reforce mais essa energia que a gente tem, que acho que é ímpar, é singular de todos nós. Obrigada.